mostrar gravando. Pronto, então vamos agora usar, né, o programa. Vocês vão abrir, vai estar nessa tela aqui inicial. E aí a gente vai alimentando as informações conforme esse PowerPointzinho que eu tenho aqui do lado, certo? Vamos chamar, o nome pode ser qualquer nome, eu botei auditório, eu botei auditório teste, por exemplo. O uso, tem várias metodologias que já estão aqui alimentadas, né, no programa. Pode-se acrescentar uma? Pode. Minha sugestão é pegar essa primeira aqui, o uso múltiplo de auditório, de Marco, é um estudioso, né, é um autor. E aí agora a gente vai botar o volume do ambiente, certo? Então, no meu exercício, a gente botou um ambiente de 30 por 10 metros e é um pedreiro de 5 metros. Então, seria um volume de 1.500 metros cúbicos, né? Então, bota aqui 1.500, certo? Posição da fonte. Aí existem 5 opções aqui, né? Próximo ao centro da sala. Tudo vai depender do layout daquele ambiente que vocês estão trabalhando. Então, próximo ao centro da sala, centro de uma parede, aresta, a meia distância entre o piso e teto. Então, ou no vértice, ou uma fonte extensa. Não é a fonte pontual, a fonte extensa. Vamos botar aqui centro de uma parede, certo? Aí ele já saiu a opção que tinha aqui. Ele tinha uma outra opção, se dependendo da distância, né, a área total da fonte, mas ele já botar centro de uma parede, certo? Que é mais ou menos o uso auditório, né? Ele está lá centralizado no palco, né, na parede do palco, por exemplo. Maior distância fonte ouvinte em metros. Então, se eu estou aqui num ambiente que tem 30 metros de profundidade, ele está aqui pedindo, né? Se eu mudo a tela, ele já bota a mensagem para não esquecer de botar a informação. Então, aqui no meu ambiente tem 10 por 30, então qual é essa maior distância entre a fonte e o ouvinte? Vamos botar, sei lá, descontar aqui uns 2 metros da distância da fonte para a parede e descontar aqui uns 2 metros para o fundo, né, do auditório, vamos, por exemplo. Isso aí vai depender do layout, tá? Então, 2 metros aqui, 2 metros aqui, 26 metros. Vou botar 26 metros essa distância máxima, tá? Entre os dois. Temperatura e umidade relativa. Se quiserem alterar isso, pode alterar, né? Uma temperatura média do local, sei lá, vamos botar 29 graus. E a umidade relativa, essa tá ok, 70. Pode alterar, pode não alterar. Por que que é interessante isso? Lembre que o som, ele vai se propagar, né, a uma velocidade diferente para cada condição, né? Se tem mais água no ar, se tem menos. Então, isso aí pode interferir também na... Ah, eu botei 29, mas vou voltar para os 25. Porque vamos imaginar que é um auditório que tem ar-condicionado, então pode ser até menos do que 25, né? Poderia botar para baixo. Então, é um ambiente, não é naturalmente condicionado, ele é artificialmente condicionado, certo? Então, vou deixar com os 25 de qualquer forma. Temperatura relativa poderia alterar também para diminuir, porque geralmente no ar-condicionado a temperatura, desculpa, a umidade é menor, mas vamos deixar aí no padrão. Pode alterar? Pode. E equações para o cálculo do tempo, né? Então, eu vou deixar nessa metodologia Sabine, mas existe essa outra metodologia também, tá? Terminando de preencher essa abinha aqui, que aí é o que passo 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos para a área a aba das superfícies. Aqui em cima, ó, superfícies, eu venho aqui em cima, certo? E aí, que superfícies são essas? Aqui na minha apresentação, ele está chamando atenção, tá? Parede 1, 2, 3, 4, o teto e o piso. São todas as superfícies que vocês vão alimentar, certo? Professora, e as cadeiras e as pessoas que estão dentro? Esse item aí vai entrar como elementos, tá? Superfícies é mais ou menos a parte construída ou alguma parte, sei lá, tem alguma divisória, algum painel, a gente chama de superfícies. E elementos, ele já vai entrar em outra aba, certo? Então, calcular cada superfície, qual é a área do piso, geralmente é igual à área do teto, a não ser que a gente use nuvens ou aqueles bafos, né? Um outro elemento que aumenta essa área de teto. Definir os materiais, quantos tipos, listar cada material e sua respectiva área, certo? E aí a gente vai
a abinha aqui, superfície, que é essa que está aqui, eu vou incluir os materiais, tá? Então, vem aqui, incluir uma nova superfície. Eu vou chamar aqui piso, por exemplo. Pode ser piso, piso da plateia, piso do palco. Pode ir separando por tipos de materiais. É importante entender que cada superfície dessa que eu vou alimentando, ela vai ter que ter um material diferente. Se no piso eu uso 3 materiais, então eu vou até chamar, botar um nome diferente. Piso plateia, piso circulação, piso palco. Porque cada piso aí vai ter um material diferente. Eu vou simplificar e botar o piso geral aí de um material só, certo? Piso, ok. Aí ele vai pedir área da superfície. Lembra lá que a gente tinha 10 por 30, né? O ambiente, a dimensão, então vamos dizer que são 300 metros quadrados, né? Uma área aí, para esse piso, que eu vou usar um material só para ilustrar, para você simplificar. Aí vai abrir aqui essa abinha aqui, inclusão do material em si. Você pode ir pelas letras, né, do alfabeto, então, por exemplo, vamos procurar aqui, madeira, M, madeira. Madeira, pinho em tábuas de 25 milímetros. Eu posso ir passando a setinha aqui, já tem outro tipo. Madeira compensada 3 milímetros sobre sarrafos de 5, então já é um piso elevado um pouco. Madeira compensada 3 milímetros a 50 milímetros da parede. São materiais que são aplicados e são os materiais que existem na biblioteca, que já vem no programa, certo? Não tem nada com Y, com Z. Queria só mostrar para vocês o número total de materiais que existe. Ó, pela numeração aqui, 181, 2, 200. Pronto, o catálogo tem mais ou menos, tem mais ou menos, tem 222 materiais, certo? Pode alimentar? Pode, mas é importante, na hora que for alimentar, a gente ter, né, 125, o coeficiente de absorção para 125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000, para poder ficar essa curvinha aqui, ó, o coeficiente de absorção para cada frequência, certo? Então, eu vou selecionar um material que está no catálogo lá, né, na base de dados. Escolhi aqui madeira, pinho em tábuas de 25 milímetros. Selecionar, certo? Então, já entrou aqui. Piso, a minha área, o material, e ele já coloca aqui os coeficientes que ele pega da base de dados. Aí eu vou continuar incluindo. Incluir parede 1, certo? Parede 1 vai ser essa parede aqui, atrás, vamos dizer que o palco está aqui, nessa parte próxima aos 10 metros, então vai ser essa parede atrás aí do palco. Alguma dúvida, gente? Eu nem estou lendo aqui, ó. Não. Então, essa parede, eu vou chamar parede 1, 2 e 3 só para vocês, só para enfatizar para vocês que vocês têm que colocar todas as paredes, certo? Então, essa parede aqui, a dimensão 10 por 5 de altura, 50 metros quadrados a área, ok. O material dela, ele pode ser 10% absorvente, eu posso ter essa característica do material, não precisa ser exatamente o nome do material. Ou vocês podem, reboco acústico de vermiculita 30 milímetros, reboco de cal áspero, reboco liso, tá? Existem vários. Aqui já são painéis mais específicos. Vou botar um reboco liso. Pronto, tá assim. Reboco de gesso sobre alvenaria pintado ou não. Vou escolher esse, número 153, certo? Olha como os coeficientes de eles são lá embaixo. Ó. Absorve bem pouco. Selecionar, ele já alimenta lá. Incluir parede 2. Parede 2, eu vou considerar essa aqui de 30 metros, que tem a dimensão de 30 metros em cima, tá? 30 vezes 5, 150, tá?
a área dela, ok. E eu vou escolher um outro material, né? Para não ficar tudo igual. Vou pegar um vidro. Vidro simples. Lembrando que eu estou botando só a parede, mas, por exemplo, se tiver uma janela nessa parede, né, eu vou botar a janela em outra parede, tá? Só para mostrar a vocês. Vou pegar um material aqui. Ladrilho cerâmico com superfície lisa. Estou pensando na Facex, que tem aquela parede metade cerâmica, metade pintada. Então, eu poderia botar parede 2 cerâmica, parede 2 pintado. Então, eu posso ir dividindo essas áreas da superfície, certo? Vou botar isso aqui, ladrilho cerâmico com superfície lisa, para essa parede 2. A parede 3, vou incluir. Parede 3, eu vou botar aqui janela da parede, certo? Já para mostrar a vocês. Ok. Então, vamos pensar que dos 50 metros quadrados, né, tem um comprimento de 10 vezes 5 de altura, a metade é janela. Vamos considerar isso. Então, 25 metros quadrados é uma janela de vidro. Ok. Se tiver alguma dúvida, podem me interromper, certo? Marcelo, você. Na parede 3, você colocou parede 3 e mais alguma coisa? Por enquanto, eu tenho só a parede 3 janela, a parte da janela da parede Ah, 3. Agora eu vou botar a parede 3 como se fosse a parte de alvenaria, tá, certo. certo? Só para. Você pode nomear do jeito que quiser. O negócio é você ir botando as áreas e os materiais. A questão de nomear é para você mesmo se situar. Então, eu vou botar os outros 25 metros quadrados, seria um outro material. Também um reboco lá, de gesso pintado. Selecionar, certo? Então, falta só a área daqui de baixo, né? Dessa parede que está aqui, seria em planta baixa aqui embaixo. Então, parede 4. Vou melhorar ela um pouquinho, tá? A área dela é 150 metros quadrados, ela tem 30 de comprimento e 5 de altura. E o material, vamos lá. Tá vendo a característica esse gráficozinho que aparece? Então, por exemplo, esse material que eu selecionei agora, painel PSI, que é uma lã de vidro aglomerado com resina sintética, dessa marca Santa Marina, ela tem Isso é a um parede ótimo... 4, né? É a parede 4. Eu estou mostrando esse material assim, só para vocês entenderem na hora até de escolher o material. Tá vendo que tem um gráfico embaixo, né? O coeficiente de absorção, os valores e as frequências. E aí, olha como ele tem um desempenho, ele absorve 100% para 500, 1000, 2000, 4000. Não tem um desempenho tão bom para baixas frequências, né? 125, não é que não seja tão bom, mas são tão bom comparado com as outras frequências. Então, se vocês forem escolhendo aqui, ó, vocês vão vendo os diferentes perfis dos materiais, tá? Eles têm diferentes desempenhos. Então, esse Qual é a aqui, área dessa parede, prof? 150. Eu vou escolher esse aqui que eu tinha falado. Esse aqui, painel PSI. Esse material do catálogo número 134. Selecionar para poder incluir, certo? Então, já conseguimos colocar piso e as 4 paredes. Incluímos, inclusive, uma janela, tá? E aí, eu vou incluir agora o teto. Teto. Vou chamar de teto. Área da superfície, 300, né? 300 metros quadrados, 30 vezes 10. E o material da superfície. Painel, vou chamar isso, painel Nex acústico linear 120, tá? Um painel acústico também específico. Vocês vão escolher o que quiser aí, mas vou escolher esse e vou selecionar, tá? Então, depois que selecionei todas as superfícies, aí agora eu vou incluir esses elementos que vão estar dentro desse ambiente. Então, aqui em elementos, o próximo passo, vou mostrar só aqui para vocês. Já fizemos isso, escolhemos o material no catálogo e tem que selecionar, tá? Não esquece de apertar selecionar para poder incluir aquele material.
Um probleminha que eu já vou chamar a atenção para vocês. Na hora que vocês selecionam que ele inclui aquele material, depois que ele inclui, se vocês resolverem alterar isso, pode ser que dê um bugzinho, um problema no programa, certo? Então é o que eu falei, o ideal é vocês já saberem as áreas, já irem selecionando e escolher realmente o material sem alterar. Que na hora você pode, ele permite você editar, tá? Se eu clicar aqui numa linha, ele tem a opção incluir, editar ou excluir. Mas na hora que você edita ou exclui, ele às vezes dá um erro no final do cálculo, certo? Isso é uma limitação do programa. Pode acontecer. Então, a minha indicação é que vocês vão incluindo sem editar ou sem excluir, certo? Pronto, então, selecionou, incluiu todas as superfícies, vamos para os elementos, certo? Vai fazer a mesma coisa, incluir e ele vai sendo inserido aqui nessa tabelinha aqui de baixo. Vamos lá para o programa. Então, aqui. Eu vou em elementos, aqui nessa próxima abinha aqui, vou incluir. Número de elementos. Vamos dizer que no meu auditório tem 150 cadeiras, tá? Lembrando que o coeficiente de absorção para as cadeiras tem aquela proporção. Quando for auditório, tiver cadeiras, 2/3 vai estar ocupado e 1/3 desocupado. Então, se eu tenho 150 cadeiras, no meu exemplo, 100, vou botar aqui 100 cadeiras vão estar ocupadas. E aí eu vou ver aqui, ó, vocês vão ver as opções. Cadeiras com assento de madeira ou de metal desocupada, não é o meu caso. Cadeira com estofado leve. Adolescente sentado, incluindo cadeira. Então, vocês vão procurar uma opção, audiência sentada em bancos de madeira. Então, nessa opção aqui, ele está considerando as pessoas sentadas e o banco de madeira. Então, vou selecionar, certo? Lembra que nesse exemplo que eu estou dando, eram 150 cadeiras, 100 vai estar ocupada e 50, que é um outro número de elementos, ok. 50 vai estar desocupada. Eu já vou aqui, cadeira com assento de madeira ou de metal desocupado. Selecionar. Ah, professora, tem algum outro elemento? Vou aqui, eu não sei nem o que é, vou botar sei lá. Vai ter uma pessoa em pé. Adulto em pé, seria, sei lá, quem vai estar dando a palestra, alguma coisa assim. Mas existem outras opções, certo? Se vocês forem olhando no catálogo, vão aí descobrindo as estudantes sentadas, se for na escola, né? Homem em pé com casaco pesado, músico de orquestra com instrumento, pessoa sentada em igreja protestante, certo? Tem vários, não tem tantos, mas são 31 opções aí variadas de. Eu vou botar músico sentado com instrumento. Não, profissão, né? Adulto em pé. Tá um adulto em pé lá. Certo? Aí ele tem o coeficiente de absorção também para esse elemento. Escolhi selecionar, tá? Pronto. Selecionei todos os elementos e. Marcela, Oi. nessa parte que tem aí dos 100 e dos 50, nos dois tem que ser o mesmo material, o assento, né? Tanto a pessoa sentada e a desocupada. Isso. Tá. Pronto. Aí depois que vocês terminaram de alimentar, né? Aqui, característica da sala já foi, superfície, elementos. Vocês quando clicarem aqui na aba tempo de reverberação, às vezes ele recomenda o uso da outra metodologia, mas você bota OK e aceita a metodologia que você quer, né? A equação de Sabin, que é o que a gente vai usar. E aí, o que é que ele Apertar onde está para chegar aí? A próxima, né? só Reverberação? na aba, Ah, tá. Na verdade, a gente pode usar. Quando ele recomendar, vai para outra fórmulazinha, certo? Ele tá vendo? Ele vai dar um perfil diferente, porque seria a fórmula mais adequada. Se ele sugerir, vocês podem ir para outra metodologia, certo? O meu ficou Aí, nesse outro. pronto. Aí, se for o caso, na hora que vocês estiverem fazendo o relatório, vocês vão dizer qual é o método de cálculo que foi usado, tá?
é um outro estudioso, é um outro autor. Então, tanto faz, ele está reconhecendo os dois. A gente vai usar esse método aqui. E aí vocês vão ter que ler agora, entender o que é que o gráfico ele já calculou, tá certo? Já está calculado. Se vocês olharem aqui no resumo, aqui do lado direito, não, do lado esquerdo, né, da tela, vocês têm as frequências, né, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, e a absorção total, que ele faz aquele cálculo, né, ponderado entre a área vezes o coeficiente de absorção por frequência, certo? Então, tem o tempo ótimo de reverberação. Então, para esse uso que a gente escolheu, o tempo ótimo seria 1,2 segundos. É o tempo calculado e o tempo corrigido. O tempo corrigido é com base no formato e condições climáticas, inclusive, daquele ambiente. Então, vocês vão olhar a relação entre o tempo ótimo, tá? E o tempo corrigido. Então, entre essa linha do gráfico preta, que ela está uma reta, e a linha do gráfico azul, certo? Então, o que é que eu tenho aqui fazendo a leitura do gráfico? Eu tenho que na frequência mais baixa, o tempo que meu ambiente está dando, ele está dando acima do ótimo, certo? Então, está acima do ótimo. Então, o ideal é que essa linha azul, ela fique justamente em cima da minha linha preta, tá? E para as demais frequências, ele está dando um tempo de reverberação abaixo. Então, é como se ele... como não? Ele está absorvendo, o ambiente está absorvendo muito o som. Então, não é o ideal nem é que ele fique refletindo muito, nem absorvendo muito. O ideal é que o tempo de reverberação esteja em cima do ótimo, em cima do preto, certo? Então, é essa leitura que vocês têm que fazer. E aí, a professora deu isso aqui, o que eu posso fazer? Então, você pode ir mexendo nesses materiais. Eu vou mexer, eu vou editar, e aí pode ser que dê o problema, a gente vai ver, certo? Mas, assim, se eu for fazer um diagnóstico, eu vou ter que pegar esse dado aqui que ele está me dando e dizer, com base no material que já existe lá, o tempo de reverberação está abaixo do ótimo, né, para tais e tais frequências, e está acima do ótimo para tais e tais frequências. Então, o ideal é botar algum material que reflita um pouco mais para essas frequências maiores. Tá? Então, na hora que vocês escolhem o material, inclusive, ele dá aqui o coeficiente, então eu posso ir mexendo aqui para realmente divisória de gesso, eu vou botar isso aqui. Pronto, aí já deu um errozinho, né? Mas, de qualquer forma, ele já mudou o gráfico aqui, ó. Já ficou mais próximo. O azul, ó, ficou quase em cima do preto, a 1000 Hz e 2000 Hz, certo? Você mudou qual, Marcela? Para de 2? Eu mudei essa parede 4. Eu botei uma divisória de gesso drywall. Ele deu algum errozinho aqui. Então, o ideal é, na hora que eu for usar materiais diferentes, eu já incluo do zero, assim. O ideal não é alterar, não é o que eu fiz, acabei de fazer agora. E aí, uma coisa importante é que no relatório, né, no trabalho, vocês podem gravar esse projeto, certo? E vocês podem imprimir. Na hora que vocês mandam imprimir, ó, ele faz um relatóriozinho padrão, certo? Marcela? Oi. Eu fiquei confusa nessa parte desse gráfico. Essa linha vermelha, essa linha azul e a... Eu não sei. Eu buguei. Certo. Vamos lá. Aqui está a legenda do gráfico, certo? Tá. Aí você vai olhar quais e quais valores aí. Como é? O que é que essa legenda está me dando aí de informação? Eu só entendi essa linha, a do tempo ótimo. Pronto, que é a preta, né? É. E aí, qual é o outro valor que a gente vai comparar, gente? Eu falei isso. Alguém pegou essa informação? Acho que não.
Ninguém entendeu qual é o outro que a gente vai usar? O corrigido, tempo corrigido. Isso, é o azulzinho aqui, certo? Vocês vão comparar o preto com o azul, tá? Porque ele vai, nesse corrigido, ele vai considerar, se vocês tiverem muita dúvida, ele dá ele vai explicar até aqui no programa mesmo, certo? Qual a diferença do tempo corrigido e do tempo calculado e corrigido. Vou achar fácil. O tempo ótimo está aqui. Planilha de resultados, certo? A absorção total é o somatório das absorções de superfícies e elementos. Quando a fórmula usada for Nório, somente as superfícies. Então, se eu mexer algum elemento aqui, esse outra equação ela não vai considerar. Por isso que assim, eu oriento que use a equação de Sabine, certo? Tempo ótimo, valores do tempo de reverberação ótimo em função do volume da sala e do uso acústico. Tempo calculado, tempo de reverberação calculado pela equação selecionada na tela. E tempo corrigido, tempo de reverberação calculado pela equação, corrigido pela temperatura e pela umidade relativa da sala. Então, ele vai considerar esses dados climáticos, como eu falei, para corrigir, né? Fazer a correção desse tempo de reverberação. E aí, lembra que eu falei que o tempo de propagação, né, a velocidade de propagação do som no ar, ela pode ser afetada pela quantidade de água, de moléculas de água, então pela umidade no ar e pela temperatura. E aí, por isso que eu oriento, usem e relacionem o tempo ótimo, que naquele gráfico é o pretinho, com o tempo corrigido, certo? Que ele vai estar considerando a temperatura e a umidade relativa do ar, certo? Então, quando vocês forem comparar, vocês vão ter que entender, com relação ao preto, que é ótimo, o que é que está acontecendo com o tempo corrigido? Ele está em cima do preto, então ele está... Olha aqui, nessa situação, a 1000 e a 1000 e a 2000... Estou usando a mesma forma para não confundir, mas a 1000 e a 2000 Hz, ele está em cima do preto, certo? Então, o corrigido está beleza. Só que nas outras frequências ele está precisando dar um ajustezinho para realmente ficar mais próximo de 1,2 segundos, que é o ótimo, certo? Inclusive, se vocês olharem aqui nessa parte da esquerda, ele está mostrando, ó, com relação ao ótimo, a 125 Hz ele está 1,7, né? Está meio segundo acima, tá? Aí, 250 já está 0,7 segundos abaixo. Aí no 1000 e 2000 está bem próximo, né? 0,2 e 0,1 segundos de diferença. E aí as outras frequências que estão bem diferentes, certo? Entendeu, Yasmin? Entendi. E o pessoal que não falou nada, então, entenderam também ou ficou alguma dúvida? Entendi. Eu entendi também. Certo. Então, Marcela, você vai colocar essa gravação no AVA, né? Vou. Ah, tá. Ô, Marcela, e sobre o relatório? Repete aí O que é que tem um relatório? O relatório não, que ele dá no final, dentro do próprio... Sim, deixa eu ir lá. Professora, mas você vai dar a assessoria do trabalho? Vou sim. Tem acho que 1 ou 2 aulas de assessoria, gente. Hoje a gente vai continuar treinando. Se já quiserem, é bom a gente treinar. Hoje é aula de aprender e de treinar. E a próxima aula é a assessoria do trabalho, inclusive. Esse gráfico aqui, tem gente que imprime e bota em anexo. Vocês podem, ninguém vai imprimir, né? Imprime que eu digo, bota imprimir como PDF e vai colocar em anexo. Pode colocar lá no relatório, certo? E tinha gente que também que faz... Como é que faz para chegar aí? Só manda imprimir aqui, ó, a impressãozinha. Ah, tá. Aí ele já tem essa padrão aqui, são as abas, né? Características da sala, essa é a primeira aba. Superfícies, então ele vai elencar aqui. Às vezes, elementos, aí a absorção total e o gráfico, certo? Ele manda aqui qual é a forma que usou. Às vezes,
a gente altera materiais lá, ele já mostra aqui, ele vai mostrar. Eu não alterei a parede 4, eu acho que não deu problema dessa vez, mas ele às vezes bota a parede 4 duas vezes, por exemplo. Ele já mostra nesse relatório aqui. Ele vai mostrar alguma coisa estranha nesse relatório ou no gráfico, certo? Aparentemente, essa alteração que eu fiz não deu problema, mas acreditem em mim. Se fizer alteração, normal é dar um problema, certo? E é isso, ó, ele faz aqui, ele vai elencar todos os materiais conforme a gente foi nomeando as áreas, a superfície, as áreas dos materiais, aí ele vai dando as coeficientes de absorção, os elementos que eu inseri também, e aí ele faz o cálculo da absorção total por frequência e faz o cálculo do tempo de reverberação, ele vai me dizer o ótimo, né, com base no uso que eu especifiquei lá, e vai me dar o calculado ou corrigido. Eu peço que vocês analisem o resultado com relação ao corrigido, certo? Analisar como? Ah, professora, a sala está muito viva, ou seja, está refletindo muitos materiais. A sala está absorvendo muitos materiais, então não é o ideal é que ele fique mais próximo desse tempo ótimo de reverberação, certo? Que aí para cada uso vai ter esse tempo ótimo específico. Eu até falei que aquele exercício da aula passada que a gente fez, a gente pode fazer aqui de novo. Deixa eu abrir aqui. Que é o último exercício que está lá nessa apresentação. Querem fazer isso aqui juntos? Ou cada um quer testar alguma coisa? A minha sugestão era só porque já tem esse pronto, a gente pode fazer junto aqui. Vamos fazer. Pronto. Calcule o tempo de reverberação de uma sala de dimensões 15 por 10 por 4 com os seguintes coeficientes de absorção. Teto, parede e piso, certo? Na sala há uma abertura com dimensões 2 e 15. Vamos fazer direto. Eu vou pegar só essas dimensões aqui e a gente vai escolhendo materiais direto no programa, certo? Eu vou só calcular aqui para vocês, para ficar mais fácil. Volume, que é 15 vezes 10, 150 vezes 4, 600 metros quadrados cúbicos. Parede, certo? Parede 1, parede 1. Área, né, no caso, áreas. Parede 1, 15, 15 de comprimento com quadro de altura, 60 metros quadrados. Parede 2, 10 por 4, 40 metros quadrados. Parede 3, 60. E parede 4, 40. Aí vocês podem inserir alguma área de janela aí, certo? Vou botar aqui nessa parede 3 aqui. Janela. Em vez de ser 60, vou botar 55 de parede e 5 de janela, certo? Que é o total. Piso 150 e teto 150, tá? Só estou botando essas áreas para ajudar vocês aí na hora de inserir. Pronto, aí a gente faz o que agora? Para fazer esse exercício novo. Minha sugestão é fechar o programa. Fechar. Pode salvar ou não. E abrir de novo. Vem aqui. E abre ele. Certo?
Vou botar lá no chat da gente para ficar registrado. Essas áreas que eu estou. Para vocês fazerem o exercício. Quiserem tirando dúvida, mas vamos fazer esse novo exercício. Abrem de novo aqui e começa tudo de novo. Podem mudar o uso, por exemplo, botar um cinema aí. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, gente? Estou tentando colocar aqui no programa os valores. Marcelo, Oi. essa parte do começo que tem posição da fonte, era da fonte. Coloca o que que eu perdi a explicação do outro. Você vai colocar com relação ao layout do ambiente. Você pode, sei lá, centro de uma parede. Então, se for um palco, a pessoa fica mais ou menos no centro de uma parede, de uma das paredes. Foi Entendi, essa que eu sugeri. Mas aí, se o layout for diferente, o ambiente tiver um layout diferente, aí você pode alterar a opção. entendi. Marcela, Oi. no caso de cinema, que é tipo, ai meu Deus, essa zoada chata, peraí. No caso de cinema, que o som é tipo na sala toda, é qual a opção de posição da fonte? Vamos ver lá a opção, as opções que tem. Fonte extensa, vértice, aresta, meio transparente. É porque são várias fontes, né? Na verdade, eu acho que está mais para fonte extensa. É. Né? Que ele fica várias caixas de som. Faz tanto É. tempo que eu não vou no cinema, mas que eu me lembro. Tem várias caixas de som. É durante toda a sala tem a caixa de som. Então acho que seria mais para extensa e você botar uma área aí. Você simplificar, assim, conseguir imaginar qual seria essa área dessa fonte. A maior Acho, distância Maria. entre a fonte e o ouvinte seria, tipo, até o meio da sala, né? Da lateral até o meio. Peraí, então se. Yasmin? Oi. Ia Quer dizer falar alguma agora? coisa? E essa área da. Ai, meu Deus, peraí. Oh, meu Deus. E essa área da fonte, como é que eu considero? Então, você pode, assim, considerar, pegar uma área de um
É a área mesmo, a área da caixa de som. Você pega a área e multiplica pelo número dela que vai ter, Ah, entendi. entendeu? Gente, eu estou olhando aqui o plano de ensino, certo? Para vocês. Hoje, dia 5, o reverb. E aí, próxima aula também está previsto a gente continuar com o reverb para não perder o meu fio não perder o fio do raciocínio de vocês, certo? Então, dia 12 seria reverb. Dia 19, a gente tem como orientação. Então, seria que teoricamente a Expo Arc já é dia 20 para vocês? Me confirmem. Dia 22. Pronto, então se quiserem tirar alguma dúvida da Expo Arc, teria também o dia 19 para isso, certo? Ou a gente pode dividir próxima aula, fazer parte de reverb, fazer parte de orientação, a gente pode dividir. Acho que Eu acho próxima aula melhor é começar melhor. as orientações, porque Para dia 12, né? dúvida. Então, deixar a parte do projeto para dia 12, é isso? Do projeto integrado. É. Aí tem, ó, a gente tem orientação. Eita, A gente tem orientação ainda dia 12, dia 19, aí tem a Expo Arc. Depois da Expo Arc ainda tem mais uma orientação para poder vocês concluírem o trabalho. Entendeu? Entendeu? Então, a gente pode realmente deixar dia 26 para concluir esse trabalho de condicionamento e botar dia 12 para o integrado. Enfim, eu acho que devia ser dia 12 e 19 para o integrado, né? Se brincar. Ou então, quem estiver fazendo reverb, eu vou estar. Posso dar orientação, seja de condicionamento, seja de isolamento, ou seja do projeto em si, certo? Do projeto integrado que eu falo. Desse trabalho do reverb, você não colocou nada no AVA ainda não, né? Não, porque eu não queria confundir vocês, Sim, sim. certo? Eu botei lá o que eu vou ver de critérios para o trabalho integrado e a parte de isolamento que eu quero. Critérios que eu falo, a questão de orientação do terreno, a questão de ventilação, esses critérios aí eu coloquei lá, certo? Sim, sim. E, e a parte de isolamento também, que é bem específico do meu trabalho, mas que eu quero que vocês falem também, eu espero que vocês falem na apresentação. Alguma coisa, certo? E para quando é qual é a data da entrega final? Está aqui previsto dia 29. 29 de maio. Uma sexta? Acho que é 29. 26. É. Porque eu acho que eu deixei minha aula já para a orientação final, para poder ter o resto da semana para concluir. O que tem os alunos desnivelados, Maria? Qual é pode perguntar, estou lendo aqui o chat.
Na verdade, gente, o que é que vai acontecer? Eu nem coloquei o roteiro da parte de condicionamento, né, que eu estou dando. Faz tempo que não pego orientação, tá? Mas eu expliquei isso na aula passada, Maria. O que é que acontece? A parte de isolamento, você pode fazer em grupo com o Lucas, ou pode fazer individual, que será a parte que eu vou cobrar para o trabalho integrado, a parte só de acústica. Então, vocês vão fazer em cima de um projeto, eu já posso passar isso para vocês, um projetinho básico, tanto para Maria quanto para Lucas, né, que são os alunos que não estão pagando integrado. E aí vocês vão fazer a parte de isolamento separado, certo? E a parte de condicionamento, que é referente ao que eu estou ensinando para vocês agora, isolamento foi da primeira unidade e eu comecei a segunda unidade falando desse trabalho já. Então já é uma coisa que eu botei até um roteiro separado para não confundir. E o trabalho, quando eu mando o projeto, vou mandar hoje o projeto, certo? Eu vou mandar só para vocês dois. E o trabalho de condicionamento eu vou fazer individual, não vou fazer em grupo, tá? Porque deu umas confusõezinhas aí, então eu vou fazer essa parte do reverb e do condicionamento individualmente, certo? Esse é o trabalho. Então eu vou fazer esse roteiro, vou colocar esse roteiro agora, né? Que eu já terminei o programa, eu vou colocar o roteiro e ele vai ser individual para todos os alunos, certo? E aí vocês vão usar o programa e vão fazer uma plantinha baixa, vai estar lá no relatório. Explicando os materiais, fazer uma imagenzinha ilustrando. Quem tem programa, quem quer fazer manual também, a gente está achando o máximo, vai mostrando onde é que está aplicando os materiais. E aí eu também vou disponibilizar um projeto para todo mundo e cada um vai fazer seu tratamento acústico aí nesse projeto que eu vou disponibilizar para vocês, certo? É isso. Mas aí o roteiro desse outro trabalho, né, que é o de condicionamento, de tratamento, eu só vou passar, eu ainda não mandei para vocês não, certo? Estou fechando ele ainda para passar para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Marcela, por que que vai ser individual mesmo? Porque eu andei refletindo e tendo algumas confusões de alunos que é de grupo e muda de grupo e não sei o quê. E não é um trabalho muito complexo, vocês vão ver pelo roteiro. Assim, vai dar tempo de vocês fazerem durante a minha aula, inclusive, tá? Quem quiser terminar na minha aula, termina esse trabalho na minha aula. E eu acho que é tranquilo fazer individual essa parte. Marcela, Oi. quando uma pessoa coloca cinema, aí na opção de tipo de uma parede colocar aquele material da tela, tem? Eu acredito que tem alguma coisa de Como é o PV, nome daquilo? é uma lona, né? Alguma coisa Lona. assim. Vou ver se tem aqui. Tá. Ai, meu Deus, ele tá aqui reclamando comigo no programa. Eu boto, né? Calma. Não, tem não. Só tem lã de vidro, lã de Deixa eu rocha. ver aqui. Eu tô botando aqui alguma coisa teórica Essa só aula você para. vai disponibilizar quando, Marcela, no aula? Geralmente no final, hoje mesmo eu coloco lá. Tá, e os roteiros também, né? Quais roteiros? Ou já tá? Essa semana eu termino esse segundo roteiro, certo? Certo. Mas o outro roteiro já está lá, viu, Maria? Trabalho escolar, que pode entrar em trabalho escolar, só que vocês não vão. A diferença de quem não está integrado Já vi não vai aqui. apresentar na escolar, mas o trabalho vai ser, vocês vão fazer. E aquele item do trabalho Como integrado é que também os vocês meninos não vão vão fazer. apresentar, hein?
Por Pelo aqui. Google. Aqui, Google Meet. Passada. É ela. Tô fechando aqui as minhas suas perguntas, ver se tem um mais próximo. Graças a Deus que eu tirei nota boa semestre passado, porque eu não dá de passada, porque nessa é só Jesus. 10. Só Jesus na causa. Por quê, gente? Não dá de passada por Mulher, mim, mais começa, fácil. Por mim, começa, esse trabalhar em grupo também. Porque tem Por muita. mim, até começando por prova, nem trabalho. essa esporte tá me deixando agoniada. Não sei nem qual é a necessidade. Também Tinha acho. nem pra quê. Cortiça sobre placa de concreto. Estou procurando aqui o material, viu? Será que é do feltro isso? Marcela, no dia 12 vai ser o programa de novo ou orientação? Eu vou fazer a orientação em geral, não vou especificar exatamente de que não, do que vocês precisarem. Tá. Porque pode ser a orientação do isolamento, do condicionamento, por isso que eu vou botar o roteiro essa semana, porque aí quem for desenvolvendo o trabalho de isolamento primeiro ou de condicionamento, tanto faz. Tá. Engraçado, não tô achando esse material dessa tela. Assim, na internet, inclusive. Diz tecido ou vidro, mas Eu acho que é de PVC. eu acho que tem uma a opção de PVC na. Bom, tem que procurar, eu não tô. Sim, uma forma mais rápida de procurar, viu, gente? É vocês irem lá naquele Excel da pasta padrão do programa e abrir superfícies.
é verde. Aqui, a pasta número 1, superfícies. Aí ele vai abrir um Excelzinho e ele vai dando todos os materiais. Vocês podem pesquisar ali também, encontrar, procurar. É a melhor forma de pesquisar. Não tô achando não, nada pra essa tela. Você olhou no Enfim. Excel? Eu tava procurando aqui naquela lista. Vou olhar. E ele, de qualquer forma, ele tem a opção aqui. Se você descobrir qual é o percentual de absorção, né, o coeficiente de absorção, ele tem lá 10% absorvente, 20, 30, 40, ele também tem essa opção aí, não necessariamente o material. Ah, tá. Pode ser também, você pode encaixar num desses aí. Encontrei não. Pronto, aí você procura o material e vê o percentual de absorção dele, para você colocar se é 10, 20, 30, 40, 50, até 100. Eu vou ver se eu fecho já esse roteiro para mandar hoje para vocês, o roteiro do condicionamento e o projeto. Marcela, eu encontrei um negócio aqui. Deixa eu mandar aqui no grupo pra você ver se é isso. É. Tem dizendo tela cinematográfica. Não sei se pode ser. Mas ele já vem com uma frequência, sei lá. Vitória e Fernanda estão viajando para onde, pelo amor de Deus? Porque eu tive que resolver umas coisas aqui no meio da aula. Aí eu me perdi completamente. Depois eu vou lutar para Não, assistir. mas se você quiser tirar a dúvida, Fernanda, e também eu gravei, né, a parte do programa É, e gravei tudo, mas se quiser tirar, eu tô aqui. não, mas vai dar tudo certo. É tranquilo até. O mais chato é pra quem não é das áreas. Agora é isso que eu digo, pega um papelzinho, escreve as áreas aí do lado e vai. É, tipo, é bom porque ele é fácil de usar. Não é tão complexo. Mas vai dar certo, mulher. A gente tá perdida porque a vida é assim. Você falou que vai botar o roteiro agora?
Não, eu tô aproveitando aqui, quando vocês estão fazendo aí, estou abrindo os roteiros do semestre passado e vou adaptar ele, sabe? Uhum. Até abri o projeto aqui que eu vou usar um vão, um projeto que eu tenho aqui, mas eu vou até adaptar ele também, que ele é meio recortado, mas para ficar de um jeito que fique mais fácil para vocês. E o uso, talvez eu vou deixar até no roteiro em aberto, pode ser uma igreja, dá para fazer uma sala de recepções, né, que tem festa, aí cada um vai fazer seu uso também. Dá certo. Aí eu vou ver se eu consigo colocar já ainda. Mas essa semana eu coloco, tá certo? O roteiro. Acho que vocês podem dar uma ênfase no trabalho de isolamento, que eu já coloquei o roteiro lá, que é aquele. Está escrito trabalho Expoarc, mas é para todos os alunos, viu? Maria e Lucas, que não estão na Expoarc, também vão fazer. Só falta eu disponibilizar para vocês um projeto residencial no familiar, mas se vocês já tiverem um também, não se prendam ao que eu mando, tá? Se vocês quiserem fazer em outro projeto, podem fazer também. E os demais vão fazer o projeto que vocês mesmos estão criando, né? E aí eu fico até o final dessa semana para colocar o de condicionamento, que é o que vai ser individual. A gente vai dar um intervalozinho, depois a gente volta. Vou parar aqui para a gente dar um intervalo e aí a gente volta daqui a 20 minutos, né? Tudo bem para vocês? Ok, ok, gostei.